No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio: IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company. E Expo Minério 2024, exposição, congresso e negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Podcast Mineral, seu podcast semanal que desvenda o mundo da mineração. E ao meu lado, para me ajudar nesse podcast, temos aqui mais uma vez Rafaela Padilha. Seja bem-vinda mais uma vez ao podcast, Rafa. Obrigada, Disney. É sempre um prazer estar aqui, principalmente neste momento ímpar, do nosso podcast, que nós falamos diretamente da FENINGE, da maior feira de joias do Brasil. E onde eu estou bem representada aqui, representando as joias artesanais fabricadas no Brasil. Tá só o ouro. Só o ouro, só o luxo. Essas joias foram cedidas para essa apresentação pela Arte G. Ah, que bacana. É uma joalheria do Rio de Janeiro. Muito bem, depois eu vou mandar o nosso boleto para a Arte G, fazendo propaganda aqui no podcast. Rafa, e o nosso tema de hoje é certificação. E para falar sobre certificação do setor joalheiro, do setor de joias, estamos recebendo aqui a nossa convidada Márcia Lassance, diretora executiva da Amagold, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Joias de Ouro com certificação. Aê, falei certo, Márcia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Prazer é meu em poder estar aqui contribuindo com vocês e tentando divulgar esse processo de certificação que é extremamente importante para a joalheria como um todo e para o mercado joalheiro como um todo. Me fale um pouquinho sobre a Amagold, como que nasceu a Amagold, por que nasceu a Amagold? A Amagold nasceu, na realidade, de um desejo de um grupo de empresários desde em 2021 de justamente criar um selo de qualidade para a joia brasileira. E esse grupo de empresários, com árduo trabalho, baseado em normas ISO e normas ABNT, desenvolveu um processo de certificação que ele é usado até hoje, para justamente atestar a qualidade da produção da joalheria, da fábrica de joia. Uhum. E hoje a Amagold está com mais ou menos 40 associados. Todos eles passam por auditorias, é um processo contínuo, não é uma vez e acabou. Não, a certificação é um processo contínuo. Então, eles são analisados, vai um auditor, verifica, coleta amostras, nós fazemos as análises dessas amostras em laboratório, porque é uma análise físico-química chamada análise por copelação, e estando dentro da conformidade dos parâmetros internacionais exigidos pela Amagold, essa empresa tem o nosso selo de qualidade. O selo de qualidade não é uma coisa obrigatória, não existe legislação que regulamente isso, né? Infelizmente não, é uma opção. As pessoas veem no selo um modo de agregar valor à joia que produz. Isso é o grande chamariz, vamos dizer, todas as nossas associadas veem exatamente isso. A importância de agregar valor da qualidade, que é um valor universal, à joia brasileira. É esse o grande objetivo. Mas o que motivou essa corrida por essa certificação do setor joalheiro? Olha, sempre se falou de necessidade de se ter um padrão internacional da nossa joia. Nossa joia é competitiva lá fora por causa do design, que é fantástico. Agora, a qualidade do metal que faz a joia, ela tem que corresponder a essa qualidade de design. Então, não adianta hoje um produtor ou alguém fazer uma joia dizer que é uma coisa e ela ser outra. Isso é uma grande preocupação da Amagold e dos associados. É manter o padrão, justamente a qualidade. Se você disser que uma joia é 750, ela tem que ter 750 partes.
em ouro. Então, isso é a grande preocupação da Amagold. A joia está feita, gravada 750, o famoso 18 quilates, tá? E ela efetivamente ser, e não ser um 680, um 700, não, ela é 750. Isso atinge a reputação do mercado da joia brasileira no exterior? Atinge, infelizmente atinge. Porque a gente já escutou algumas vezes que no Brasil pode tudo. Isso é muito triste você escutar, tá? E a gente prova que não, que pelo menos para a Amagold não pode tudo. A Amagold tem que ser, a coisa tem que funcionar da maneira correta. Mas é uma empresa recente, né? Vocês são de 2021, quer dizer... 2001. 2001. 2001. Vocês têm 23 anos de mercado. E nesses 23 anos vocês trabalham com 40 grupos? Não, é porque justamente, como não é uma obrigação, a gente tem as indústrias que têm a certificação, algumas têm desde o início, outras vão entrando, e tem empresas que por motivos outros... Tá? Elas saem da Amagold, elas deixam de se preocupar. Não digo que deixam de se preocupar, porque eu acho que ninguém deixa de se preocupar com qualidade, mas não tem... Faz uma opção, né? Faz uma opção, eu não quero mais usar este selo. Eu vou produzir na minha qualidade, com qualidade referenciada, mas eu não vou mais usar o selo Amagold como referência. Mas o selo, ele é um selo viável economicamente? É muito caro ter isso na minha joalheria, por exemplo? Não. Para você ter na sua fábrica o selo Amagold, não é nada caro. Muito pelo contrário. O retorno da certificação é uma coisa real diante do valor do custo dessa certificação. Para você ter uma ideia, se for falar em números, a ida de um auditor, vamos dizer, para uma fábrica aqui no estado de São Paulo, ela vai custar uma média de R$1.000. Não é nada absurdo. Nada, ainda mais para o setor, né? Exatamente. A mensalidade da Amagold, quer dizer, porque a Amagold ela é uma entidade sem fins lucrativos, nós não temos nada que nos dê lucro, vamos dizer assim. Então, para nós nos mantermos, porque temos um escritório, temos a estrutura que temos que manter, tá? Isso tudo, por exemplo, a mensalidade, que a Amagold tem uma mensalidade, assim como toda associação, tá? Custa R$590. Realmente não é nada absurdo. Muito pelo contrário. Hoje em dia, então, a gente até brinca, é 1,5 gramas, nem chega a 1,5 gramas de ouro, tá? A mensalidade. E nós temos âmbito nacional. Nós não trabalhamos só em São Paulo. Nós temos empresas certificadas em São Paulo, nós temos empresas certificadas no Sul, nós temos empresas certificadas em Minas. Então, é uma gama, quer dizer, não é porque você está longe de São Paulo que você não pode ser certificado. Pode, o auditor vai até lá. Essa certificação ela não funciona apenas para o setor joalheiro. DTVMs também já usam a certificação, né? Sim, porque foi uma solicitação de uma DTVM, justamente porque ela tem o ouro 1000, que é comprado pelas fábricas, tá? E ela pediu, ela falou assim, mas Amagold, eu preciso ter algo mais. Eu quero me diferenciar no mercado. Perfeito. Então, aí foi desenvolvido, porque como é outro tipo de teor, é 1000, né, 4 noves, como nós chamamos, tá? Foi desenvolvido e é feita. Hoje temos algumas... A Ouro Minas. A Ouro Minas, posso citar? Pode citar. Juarez esteve aqui recente no nosso podcast, a parceira. A Ouro Minas, tá? A Unidas, que era a antiga Parmetal, a RBM são DTVMs que tem a nossa certificação. Está lá o selinho Amagold e no site da Amagold você encontra todo mundo que tem a certificação também. E vocês são as únicas certificadoras do Brasil? Sim, somos só nós que certificamos a qualidade do teor. Tá? Porque hoje em dia se fala muito na rastreabilidade e tudo, mas o que acontece é justamente como a Amagold, nós temos uma estrutura focada na joia e na qualidade do teor, eu não tenho como ir para a mina, por exemplo, para analisar. Mas já aconteceu de mandarem para a Amagold amostras de ouro de uma mina e falou, Márcia, resolve para mim, eu preciso testar. Aí nós temos um laboratório credenciado
e que tenha certificação, porque existe uma certificação específica de laboratório para poder fazer essa análise por compilação. Tá? Então, você vê que todo o processo de certificação ele é cercado de normas. Então, eu não tenho o famoso jeitinho, não é. Ou deu, não deu. Então, com isso, a gente trouxe realmente, por exemplo, a Ouro Minas é uma parceira que usa Par Metal Unidas, usa muito a nossa justamente por causa disso, que é um diferencial deles para o mercado em geral. E a gente hoje fala muito aqui no nosso podcast de rastreabilidade. E a rastreabilidade sendo implementada, ela vai ser um complemento do trabalho que você já faz, né? Com certeza. Dentro do processo Amagold, nós temos uma particularidade que é os controles internos para a certificação. O que acontece? Por que eu digo que é uma particularidade? Porque tem algumas indústrias, até devido ao porte, tá? Que elas, na hora de produção da função, fazer uma árvore, uma coisa assim, elas querem identificar árvore a árvore. Então, nós temos aí um modo de fazer temos um processo desenvolvido para essas árvores serem identificadas e checadas caso ocorra algum problema. Porque, claro, pode ocorrer problemas, isso mas seja identificado antes que essa joia saia. Para sair com o teor correto. Correto. Essa história do teor, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é ouro 18, ouro 24... Porque eu realmente não entendo, né? A gente diferencia às vezes no preço da joia, né? Explica um pouquinho pra gente de uma forma didática. Uma das coisas que eu aprendi aqui na Feninge foi que não existe ouro baixo, né? Não existe. Nós não usamos esse termo, não, de forma alguma. Então, o que existe é a liga, né? Que você usa. Exatamente. O ouro, o que acontece? O ouro in natura, que é o ouro que a gente chama ouro 1000, o ouro de DTVM, tá? É o ouro, na realidade a gente chama ouro 1000 ou ouro 49. Tá? 999. Puro, outro 9. Ouro puro. Ouro puro. Tá. O ouro puro é um metal mole. Eu não tenho como fazer joia de ouro 999. Se eu fizer, eu até faço, mas ninguém vai poder usar, porque é mole. Então, para conseguir fazer uma joia, o que eu pego? Eu pego esse ouro numa proporção pré-determinada e misturo outros metais, que a gente chama de liga. Perfeito. Tá? As ligas podem ser prontas ou você montar a sua liga. Cada indústria tem um processo. No caso da liga padrão Brasil, que é 18 quilates, tá? Porque aí a gente está falando Brasil, tá? Não é Estados Unidos, nada disso. Então, para falar da liga 18 quilates, o que eu pego? Por exemplo, eu tenho uma peça que eu tenho que ter 75% do peso desta peça de ouro. Perfeito. E os outros 25% de outros metais. Isto é um ouro 18 quilates. Ponto. Então, daí você aumentar a quantidade, diminuir a quantidade de ouro e aumentar a quantidade de liga, você vai baixando o teor. Perfeito. Tá? Então, o que é o teor? É a quantidade de ouro na joia. Isto é o teor. Então, quando você diz, é um ouro 18 quilates, é um ouro 14 quilates, é um ouro 10 quilates. Quanto menor a quilatagem, maior a dureza da joia. 24 quilates. Qual que é a porcentagem de liga dele? Nenhuma. É o puro. É o puro. É o puro. Então, 24 quilates é o ouro puro. Não se faz joia, então. Não tem joia falar assim, porque as pessoas têm essa percepção. É, exato. Eu tô com esse aneco, não, isso aqui é puro ouro. Puro ouro. Conversa fiada. Conversa fiada. 18 quilates é... 18. Você tem no Oriente, quando você vai para a Índia, Dubai, que tem aquelas joalherias fantásticas. Ali você ainda acha joias, tá? Você tem joias de 20 quilates. Tá, que é uma quilatagem, mas são joias extremamente frágeis, tá? Não vou te dizer que é Elas quebram. Ela quebra com facilidade. Pode quebrar. Ouro quebra? Quebra. O ouro você marca. O ouro, se você pegar uma barra de ouro puro, você pega a unha, faz assim. Risca.
E sabia disso, Disney? Sabia? Eu não sei. Sabia? Ouro puro. E eu tô achando que todo ouro que eu tenho... Para você ver como a cada entrevistado que a gente traz aqui, a gente consegue descobrir um pouquinho, vai conhecendo um pouco mais, né? Eu sou encantada desse mercado. Eu estou nisso há 18 anos. Somos 3 encantados aqui, então. Eu sou encantada nisso, aprendo muito, aprendi muito. Não era a minha origem, vamos dizer, mas de qualquer forma, 18 anos com isso, eu fico encantada. E cada vez a gente estuda e procura saber mais para poder até orientar e falar das pessoas. E como que isso, a certificação que vocês fazem, mudou, deu visibilidade? Como que isso transformou o mercado de joias brasileiro? Olha, isso teve algum impacto? Olha, por justamente não ser uma lei, não ser uma norma, ser uma coisa, um processo optativo, tá? Existe um impacto a partir do momento que pontualmente as pessoas vão conhecendo a Magold e vão sabendo que a joia brasileira tem mais esse valor agregado, que é uma certificação internacional. Então, com isso, a gente pode dizer que sim, agrega valor, as pessoas estão conhecendo cada vez mais, agora com o advento, ainda mais com o uso agora das mídias sociais, a Magold está no Facebook, no Instagram, está nas mídias como todo mundo. Está no podcast Mineral a partir de agora. Agora no podcast Mineral. Então a gente vai mostrando às pessoas as coisas. Como você mesmo falou, você achou que tudo que você tinha era 24 quilates. Todo mundo acha, né, na verdade. Então isso existe realmente, entendeu? Isso existe, não é você, isso existe. Então esse tipo de conhecimento é que a gente vai. Eu já fiz, por exemplo, um evento para um grupo de senhoras, né, da elite paulistana. Você acabou com os sonhos delas. Não, elas viviam no mundo de ilusão. Desencantou alguma coisa. Eu acho que eu criei foi um grande problema, porque esse grupo, eles não sabiam o que era ouro 18, ouro 1000, ouro 14, ouro 10. E é uma coisa que vai... Quando as pessoas vão conhecendo, elas vão se olhando e vão vendo assim, pô, será que é? Será que não é? Eu criei a dúvida. Este é vamos dizer, até para a Magold, isso é bom, porque dá força ao selo, e se você comprar a joia de uma empresa certificada, você já vai ter essa garantia. Perfeito. Entendeu? Então isso agregou mais valor ainda. Agora, eu gostaria de conhecer a tecnologia por trás dessa certificação. Que tecnologia vocês usam? Olha, então, peraí, antes disso, vamos falar. Você fez umas imagens lá no quiosque dela, nós passamos em frente e eu fiquei encantada. Porque, para mim, certificação de ouro era feita igual na Caixa Econômica. Não, Como que é feito na Caixa Econômica? Você vai penhorar a sua joia, não, que eu tenha feito isso. Não. Se você pular alguns podcasts atrás, 2 podcasts atrás, você vai ver essa história. Quando você vai à Caixa Econômica, é claro que eu já fiz isso como todo bom brasileiro. Nunca fiz. Eles raspam um pedaço da joia, tiram um pedaço do ouro da sua joia, colocam uma solução, um ácido, e aí, de acordo com a reação, daquela reação química, eles sabem se é ouro ou não. Alô, Caixa Econômica, procure a Magold para fazer uma certificação correta. Agora vamos lá, a tecnologia de vocês que não raspa Não faço isso. Não quebra a peça. De jeito nenhum. É justamente a certificação da indústria, que é uma certificação, que é uma documentada, é uma certificação baseada em normas ISO. Tá? O que acontece? O auditor vai até a fábrica e ele vai na linha de produção da fábrica e coleta, aí eu pego peça, tá? Coleta amostras, toda a linha de produção, desde a fundição até o acabamento. Eu coleto amostras num espaço, em toda essa linha de produção. Essas amostras são lacradas, numeradas, tá? E são registradas na Magold. Dali vão para o laboratório, como eu disse, fazer análise por copelação. O que é análise por copelação? É uma análise físico-química extremamente precisa, tá? Onde ela vai, como eu disse no início, a joia de 18 quilates, eu pego o ouro, a liga e misturo. Perfeito. A copelação faz exatamente o contrário. Eu vou pegar e separar do ouro
As ligas. As ligas. Porque o ouro tem uma característica física que ele não se perde, ele não desmancha como os outros metais. Então eu consigo fazer essa separação. Então o peso inicial da amostra, tá? É um pouco técnico isso, mas o peso inicial da amostra e o peso final do ouro tem que ter os 75%. Perfeito. Entendeu? É uma conta simples. Numa pulseira de 100 gramas, eu tenho que ter 75 gramas de ouro e 25 de liga. Acabou. É isso aí. Não tem outro cálculo. Aprendeu a lição, Rafa? Mas na máquina que você usa aí aqui... é outra história. Aí é outra história. Tá? Essa máquina foi uma máquina que a gente, principalmente o nosso presidente, o senhor Francisco Laterza, tá? Ele, junto com o Fischer, tá? Que é uma indústria alemã, uma empresa alemã, nós temos um equipamento, tá? Que ele através de fluorescência de raio-x, que é um equipamento de raio-x, tá? Eu determino o teor da joia. Sem raspar, sem quebrar, sem nada. Muito interessante. Tá? Mas sem que haja perdas ou danos. Danos nenhum, não aquece, não arranha, nada. Eu pego a peça, coloco lá dentro, tá? Faço umas regulagens, porque não é simplesmente colocar, tem umas regulagens. Essas regulagens eu emito um relatório. Através de contagens de isótopos por causa do raio-x, eu tenho a determinação mais ou menos exata, que tem uma margem de erro pequena, mas tem, tá? Do que é aquele metal daquela joia. Tá? Então, eu consigo hoje atender a um público que antigamente eu não conseguia, porque eu tinha que copelar, que eu tinha que pegar um pedaço. Então, hoje eu posso pegar essa sua pulseira, por exemplo, colocar lá na máquina e te dizer, ela é de ouro 18 quilates, ela não é de ouro 18 quilates. Por exemplo, a gente falou recentemente também aqui no nosso podcast da reciclagem de joia. Sim. Eu vou comprar uma joia, vou reciclar essa joia, mas eu quero ter a certeza do teor daquela joia, né? E saber se realmente é ouro, né? Então eu posso mandar para a Magold que eu vou ter esse relatório. Aí vou fazer um laudo para você, eu vou fazer um laudo é um laudo formal da Magold, assinado, chancelado, numerado, está em arquivo. Carimbado. Tem um laudo completo. Perfeito. Com a foto da peça, com tudo certinho, que inclusive serve para você manter, por exemplo, você compra uma joia, vai dar uma joia de presente para alguém, você pode dar a joia com um certificado especial do teor e da qualidade do ouro daquela joia. Sensacional. Mas o Disney conhece isso. Ele tem uma barrinha de ouro da Ouro Minas. Essa está garantida. Achei sensacional. Achei sensacional. A gente botou aqui no podcast a barrinha de ouro com a certificação da Amagold. Quando eu vi a Amagold aqui na Feninja, eu falei, não, eu quero a Amagold aqui no nosso podcast para a gente desmistificar, conhecer um pouco desse mundo. E tem uma coisa interessante, né? O Juarez estava falando, o Juarez, que é o dono da Ouro Minas. Da Ouro Minas. Ele falou assim, olha, para uma barrinha de 1 a 5 gramas, o tamanho é o mesmo, que muda a espessura. É a espessura. Eu, ignorante, não sei de nada, não entendo de ouro. Eu vou ver, mas como que tem uma que tem 5? Não dá. O tamanho da barra é a espessura. Eles estão me enganando. Não. Por isso a certificação é importante até para esses também padrões, para isso também, porque a gente quando pega assim peças extremamente ou leves ou pesadas, a gente tem um trabalho todo para análise dessa peça, que não é simplesmente pegar e dar uma análise num equipamento desse, por exemplo, no meu Gold Scope, dar uma análise, enfim, não é. Por exemplo, você vai me trazer uma peça de 5 gramas, eu vou ter, no mínimo aí, eu vou ter que analisá-la em 5 locais diferentes. Se eu tenho uma peça de 10, esse número já mudou, tá, para pelo menos 12 análises. Então, porque no processo de fabricação de joia, justamente como é uma mistura, quer dizer, eu pego ouro e outros metais, eu tenho que a gente usa um termo chamado homogeneizar, quer dizer, fazer a mistura ficar bem feita. É como fazer um bolo. É como fazer um bolo, né? Exatamente. Você tem os ingredientes. Os ingredientes eu tenho que fazer um bolo, misturar direitinho. Perfeito. E o que acontece? Muitas vezes pode acontecer, tá, do pedacinho da peça tá com, vamos dizer, 750. O outro pedacinho está com 742,
Por quê? Porque não misturou direito. Não tem uniformidade. E o outro pedacinho está com 752, entendeu? Não é que essa peça não é 18 quilates, não é isso. É porque eu faço uma média, isso é feito direto pelo computador, faz-se uma média e a peça é 18 quilates. A gente até agora falou de ouro, mas vocês fazem certificação também da prata. Agora sim. E prata também é joia. Prata é joia. Não é semi-joia. Não é semi-joia. Explique pra gente como é que funciona. O processo é o mesmo? O processo é o mesmo, copelação igual, e é também fácil no equipamento, mas a prata, nós só temos um detalhe. A prata, nós certificamos a prata 925. O ouro, a gente certifica o ouro do 18, a gente certifica o 14, a gente certifica o 10. A gente certifica toda a produção. Tá? Agora, eu não certifico, por exemplo, uma peça gravada 750 e ela não tem o 750, ela vai ser reprovada. Perfeito. Tá? Então, mas eu certifico, tem fabricantes que tem uma linha de produção de 18 e uma linha de produção de 10. E eu faço a certificação das duas linhas de produção. Tá? Então, no caso da prata, eu restringo a, no mínimo, 925. Por quê? Por causa justamente da qualidade do metal, entendeu? Eu não tenho como permitir uma prata mais baixa, não tenho. E existe muita procura pela certificação de prata? Porque assim, Começou a ter. Nós, em menos de 15 dias, já temos 2 empresas certificadas. Que legal. Tá? É porque o projeto é muito novo. Tá? É realmente novo. Nós lançamos esse projeto efetivamente na Tecnogold, tem 1 mês e pouco. Tá? Então, já temos duas empresas que produzem prata, estão certificadas e realmente para elas eu acho que isso vai ser um grande start. Eu pergunto isso porque as pessoas, primeiro, elas não têm consciência de que prata é joia. Não. Né? E segundo, porque o preço da prata, às vezes, sendo joia, é menor do que uma bijuteria que é banhada a ouro. Tem. Né? Exatamente. Então as pessoas não se preocupam se é 925, se tem um teor menor. Exatamente. Tá? Esse aqui é o grande problema. Por isso que a nossa exigência do 925. Até para a pessoa ter certeza do que ela está comprando. Eu estou comprando uma joia de ouro ou de prata e que realmente tem aquela liga, aquela quantidade certa de metal. Exatamente. Que eu estou pagando. Porque ambos são metais nobres, né? Com certeza. Isso aqui é importante esclarecer. Mas existe uma diferença gritante de preço de ambos, né? Enquanto uma está custando R$6, o problema, grama, o outro está custando O problema 450. Justamente é onde se tem esse metal. Exatamente. Uma curiosidade, você falou aí durante a nossa entrevista aqui de análise isotópica do ouro. E a Polícia Federal do Brasil tem desenvolvido um projeto com análise isotópica para descobrir, por exemplo, um ouro que saiu lá do Pará, de uma região de garimpo ilegal, de um ouro que saiu do Mato Grosso, de um ouro que saiu de outra região. Fazer análise isotópica, é possível saber de onde saiu cada grama de ouro? Como eu te falei no início, como eu não cuido do ouro bruto, como certo. A gente chama, que é este ouro que você está falando, mas o que eu posso esclarecer é o seguinte: quando eu tenho ouro bruto, eu estou tirando o ouro da terra. A terra em volta deste ouro, ela tem certas características. Perfeito. Então, se eu estou no Pará, se eu estou em Rondônia, se eu estou onde eu estiver, este ouro tem esse solo tem certas características. Neste momento, eu tenho como identificar que o ouro saiu, porque eu analiso o contexto que está junto com o ouro, não o ouro. Análise do solo onde ele foi tirado. Exatamente. Aí eu tenho como determinar de onde ele veio. Mas se ele passou por uma pré-purificação, acabou. Ele queimou ali. Acabou, porque eu não tenho mais esses detalhes de solo. Eu só identifico a origem do ouro a partir do detalhe de solo. Se o ouro passou por algum processo de purificação, mesmo que seja simples, já não consegue mais fazer. Porque já queimou um monte de outros metais ou outras coisas que estavam junto e eu não tenho mais como identificar. Então a análise isotópica é uma utopia. Para barra de ouro? Para barra de ouro não, para barra de ouro não dá. Não tenho, porque onde eu misturei, inclusive, as origens distintas, como é que eu faço? Eu não tenho como determinar. Como eu te falei,
Quando ele sai do solo, na mina, eu saio, se eu tenho um registro na mina, que o meu solo tem A, B, C, D, todos os tipos de metal, eu tiro aquele ouro dali, identifico esses metais, eu sei que aquele ouro é daquela mina. Mas a partir do momento que eu tirei esse ouro da mina, purifiquei, transformei em ouro 1000, que é o que é feito, eu tirei todos esses resíduos que tecnicamente me dariam a origem do metal, aonde ele saiu. E deixa eu te falar, quais são os desafios para a AmaGold agora? Como, é o crescimento, é a expansão? De ganhar mercado. É fazer a consciência das pessoas, do consumidor final, passar a exigir no mercado, tá, esta certificação para ter certeza da joia que está comprando. É só isso. Então, trabalho de educação. Educar o consumidor. Então, exatamente. Comunicação também, né? Exatamente. De comunicar isso. Isso que a gente está fazendo aqui já é um passo, muito né? Importante. De desmistificar toda essa história por trás do ouro, de conhecer o teor do ouro que eu estou comprando, saber de onde que ele está comprando, saber se realmente é ouro, se é prata, se é latão. Exatamente. Né? Isso é importantíssimo. Entendeu? Então, é esse que é o grande, vamos dizer assim, o grande desejo da AmaGold é que todo mundo que fosse comprar uma joia pedisse, olha, essa joia tem certificação AmaGold, eu posso confiar no que ela tem. Tem o ISO 9000? É o ISO. É o ISO, é uma certificação. Tem essa certificação, entendeu? Eu hoje mesmo atendo indústrias que chegam para mim, mas eu quero a certificação. Hoje mesmo, já vou, sabe, as coisas estão caminhando. Mas como a gente... É um processo muito lento. E como a gente teve também essa fase de pandemia, isso meio que segurou todo o mercado. E isso não foi só da AmaGold, foi com o mercado. Além do Brasil, outros países fazem certificação também? Na Europa existia a AmaGold, tá? Que foi, vamos dizer assim, até a origem da AmaGold. A precursora. Mas logo foi encerrada. Tá, hoje em dia não tem mais, porque os mercados europeus são extremamente distintos. O mercado italiano de joia, o português de joia, o inglês de joia, eles são muito distintos. É claro, nós temos um país continental, então a gente tem um processo que a gente pode unificar num país desse tamanho. Lá não, eles têm tudo muito picado. E devido às diferenças de todo esse mercado, é que eles não conseguiram manter a certificação. Mas eles têm padrões de qualidade, sim. E é possível abrir postos de atendimento? Vocês são concentrados aqui em São Paulo? Sim, sim. Quando precisa fazer qualquer tipo de certificação, é preciso que o auditor se desloque até o estado. Exatamente. Assim, porque se você quer atrair o consumidor e formar consumidores conscientes, você tinha que trazer o serviço para próximo do consumidor. É possível abrir postos? Locais onde eu possa fazer certificação. Eu tenho uma correntinha aqui. Eu falei, vou lá ver se é de ouro de verdade. Exato. Isso a gente pode até, vamos dizer, de estudar por um futuro, entendeu? Porque o que justamente isso implica em uma série de treinamentos, processos que não são tão simples. Tá? Como eu te digo, a AmaGold, para chegar onde chegou hoje, nós temos constante pesquisa. Entendeu? Tanto para a certificação da prata, quanto para a certificação do ouro, o uso desse equipamento. Quer dizer, é uma coisa constante, se aprimorar constantemente, que não é... Então, mas é uma ideia, seria ideal. E eu quero deixar claro, quando o auditor vai na indústria, uma coisa que é importantíssima, a indústria não está sabendo que ele está indo. Uma visita surpresa. É surpresa. Márcia, a gente está encaminhando para o final do nosso podcast, um bate-papo super legal. Eu gostaria que o tempo pudesse diminuir a velocidade para a gente poder ter mais bate-papo aqui no nosso podcast. Mas eu vou deixar o espaço aberto para que a gente possa se encontrar, de repente, em outra FENINGE, em outros momentos aí, para bater um papo sobre a evolução da certificação aqui no Brasil. Mas eu não posso encerrar esse podcast sem falar um pouquinho sobre a sua história, como que nasceu esse amor pelos metais, esse conhecimento que você passou para a gente hoje. Na realidade, eu não vim desse mercado joalheiro. Há 18 anos atrás, eu era especialista e diretora de uma associação, mas eu cuidava de gestão, né? E justamente por querendo cuidava de gestão e cuidava de eventos, quer dizer, uma coisa bem...
Aí, quando eu resolvi, que eu falei, não, eu tenho que dar uma guinada, eu tenho que fazer o que eu gosto, porque a gente trabalhando com aquilo que gosta é mais fácil trabalhar. Verdade. Né? Então, eu falei, não, aí eu vi o anúncio até, tá, de trabalhar com essa área joalheira. E não é, eu acho que aqui eu acho que ela concorda comigo, não há mulher que não goste de uma joia. Como não gostar de joia? Como não gostar? Aí eu falei, sabe que mais? Vou encarar essa. E comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com o senhor Francisco, que é presidente da Magold desde então, tá? Eu estou na Magold com 18 anos, quer dizer, e a gente uma apaixonada pelo que faz. Total. E com a ajuda, claro, e o conhecimento do seu Francisco e de outros associados, a gente vai se aprimorando, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. E hoje você é uma especialista. Hoje eu não digo especialista, porque eu acho que a gente sempre tem muito a aprender, mas que eu conheço um pouquinho, conheço. E quem quiser entrar em contato com a Magold, como é que faz? Tem uma rede social? Olha, tem as redes sociais da Magold, site, que é a Magold Brasil, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, é a Magold Brasil, tá? Temos o site da Magold, que é o grande portal da Magold, que é www.amagold.com.br. Esse é o melhor, porque lá, inclusive, tem o e-mail, o saque, a Magold, que eu respondo prontamente. Tá? E a gente tenta responder o mais rápido possível todo mundo. Muito legal. Márcia, foi uma satisfação falar com você aqui sobre certificação. Márcia Lassance. Lassance é francês. Francês. Que legal. De vez em quando ele atrapalha um pouco. Tá, mas quer brasileirar. Mas eu que agradeço a oportunidade da Magold de estar aqui conversando com vocês. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Se alguém tiver dúvida e quiser entrar no site, perguntar alguma coisa, estamos aí, podemos resolver da maneira mais rápida possível qualquer problema. E antes de encerrar o nosso podcast, eu tenho aqui um mimo para você. Obrigada. Que é um presente do IBGMcast e também do Podcast Mineral, a caneca do podcast para você levar como lembrança. Muito obrigada mesmo, e eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigada. E eu agradeço a você pelo carinho da audiência, um podcast sensacional para falar sobre certificação das joias, certificação de ouro, certificação de metais. Um assunto realmente que mexe com conhecimento e traz conhecimento para quem gosta desse mundo dos metais. E aqui a gente fala de mineração por quê, Rafaela? Porque a mineração é essencial. Essencial como você que nos dá o carinho da audiência aqui nesse podcast. E lembrando, se você gostou, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, ative o sininho, comece a acompanhar mais de perto o nosso canal aqui, tanto no YouTube como no Facebook, também no Instagram e no TikTok. Logo vou fazer uma dancinha, né? Porque TikTok é dancinha. Não, TikTok também é informação. Informação. Assim como o nosso podcast. Um abraço, pessoal, e até a próxima oportunidade. Podcast Mineral. Apoio. IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá.